Ok, pessoal, vamos começar com nossa aula. Na aula passada, nós estudamos colisões unidimensionais, colisões que acontecem em uma linha, né? É dizer que os objetos antes da colisão se movem em uma única linha, tá certo? Em uma linha, né? E depois da colisão se movem na mesma linha também, tá? E nós estudamos especificamente dois tipos de colisões: colisões elásticas e colisões inelásticas, né? Vamos dar vamos fazer um repasso, né, do que a gente fez em colisões elásticas. Em colisões elásticas, você lembra que se conserva a energia cinética, tá? Essa seria a condição para dizer que uma colisão é elástica, tá? Então, nós fizemos alguns cálculos, né? Tá certo? Porque nós tínhamos duas equações, né? A primeira equação era a conservação do P, é dizer, que do P do sistema é constante, se mantém constante. Era uma primeira equação. E a segunda equação era que a energia cinética do sistema também era constante, que não varia, né? Em uma colisão elástica, né? Também constante. Então, isso nos levava a duas equações. Resolvendo essas duas equações, nós chegamos a esse resultado, né? Em forma de matriz, porque fica mais legal, né? Mais organizado, tá? E essa seria, então, uma equação matricial que nos permite relacionar a velocidade final dos objetos, né, que estão colidindo com a velocidade inicial, tá? E aqui aparecem, né, esses termos que seriam, que nós chamamos de gama, né, e são dados desta forma, tá? São relações de massa, né, desses objetos que estão colidindo. O exercício 5.6 que eu deixei na aula passada se encaixa nessa situação, porque aí no enunciado diz que deve acontecer uma colisão elástica, é dizer, deve acontecer esses dois, se deve cumprir essas duas equações, tá? Então, nós podemos usar essa fórmula que nos custou tanto, né, determinar e já para resolver esse problema. E esse problema se encaixa muito bem nessa situação, né? Tá? É dizer que seria muito apropriado usar esta equação para resolver esse problema. Por quê? Porque justamente nós conhecemos as velocidades iniciais, tá certo? Nesse caso está dizendo que temos dois blocos, tá? De essas massas que vocês estão vendo aqui, né? Um deles é mais pesado ou mais massivo, né? O outro um pouco mais leve, né? Esse bloco que está à esquerda tá indo com essa velocidade, 6 metros por segundo, e o bloco da direita está indo mais lento, né? 3 metros por segundo. Ambos estão se movendo para a direita. Porém, como esse bloco da esquerda é mais veloz, em algum momento ele vai alcançar, né, a esse bloco e vai colidir nesse momento, né? Quando alcança, aí acontece a colisão, tá? Vão se, né, bater um sobre outro. Então vai acontecer alguma transferência de momento, né? Este bloco de esquerda transfere um momento para ele e esse para outro. Mas, porém, o momento do sistema, né, a soma do momento deve ser constante. E mais, né, que a energia cinética, a soma da energia cinética também tem que ser constante. Porém, a energia cinética de cada um poderia variar, tá? Pode variar, pode ser que a energia cinética dele, né, diminua. Porém, para manter a energia cinética do sistema, é dizer, para que a soma da energia cinética se mantenha constante, a energia cinética dele então deveria aumentar, tá? Para que se compense, né? Ok.
Então, nessa situação, nós conhecemos as velocidades iniciais, tá certo? E o que está pedindo é a velocidade final, está pedindo isso. Então, vai ser muito útil esse resultado para resolver esse problema, tá? Claro, tem outras formas que seria de resolver, né? Outras formas de resolver esse problema que seria partir novamente, né, de conservação do momento, partir novamente da conservação da energia cinética, tudo isso mas o resultado final vai dar a mesma coisa, deve dar a mesma coisa, tá? Ok, então eu pretendo usar esse resultado. Para isso eu começo determinando gama 1 e gama 2, tá certo? Então vamos determinar gama 1 e gama 1, tá certo? É uma quantidade adimensional, vocês vão ver. É dizer que vai dar simplesmente algum número, por exemplo, 3 quartos, ou poderia dar um meio, mas sem nenhuma unidade. Isso é muito bom. Por quê? Porque as unidades, às vezes, para escrever, acabam atrapalhando, né? Mas quando for só um número, é muito mais fácil manipular, né? Então, vamos determinar gama 1. Gama 1 diz que é M1, que seria 4 quilogramas, e depois a soma das massas, M1 mais M2, M1 mais M2, e eu posso já calcular rapidamente, isso não custa nada. Então vai dar 6 quilogramas, né? A soma, seria a massa do sistema, né? Tá certo? Isso daqui também podemos chamar como massa do sistema. Ou essa também é a mesma coisa, né? Massa do sistema, que está formado por dois objetos, né? Nesse caso, os dois blocos. Então, simplificamos as quilogramas e você vai ver justamente que o resultado é um número sem unidades. Aqui simplificamos também, né? Tiramos metade de cada, né, número. Aqui metade seria 2, metade seria 3. Então, gama 1 ia dar 2 terços. Simples, né? Agora, gama 2, que me dá? Seria a relação da massa do bloco 2, seria 2 quilogramas, com a massa do sistema. A massa do sistema, novamente, é 6 quilogramas. Novamente, simplificamos as unidades e aí nos fica o resultado, metade, metade, né? Aqui fica um terço, né? Então, nós temos um terço, novamente, sem unidade, né? Ok, e depois a gente vai substituir aqui, né, nessa matriz. Gama 1 menos gama 2 que a gente precisa calcular. Gama 1 menos gama 2. Então, a gente poderia fazer isso. Seria 2 terços, porque gama 1 é 2 terços, menos 1 terço, que vai dar quanto? 2 terços menos 1 terço, claro, é 1 terço, né? Que mais? E aqui é o contrário, gama 2 menos gama 1. Gama 2 menos gama 1. Porém, esse número e esse número estão simplesmente, né, ordem trocado, e significa isso que em vez de ser mais, aqui vai parecer menos. Você pode verificar isso sem nenhum problema, tá? Pode fazer isso. Pronto, então eu acho que tenho tudo o que eu preciso. Então reescrevo a matriz, tá? Vocês não podem precisar ter medo dessa matriz, que vai resolver bem simples. Você vai resolver de uma forma bem simples. Então simplesmente escrevemos já substituindo os valores. Aqui seria então gama 1 menos gama 2 é 1 terço. 2 vezes gama 2, então seria 2 vezes isso, então vai ser 2 terços. Aqui seria 2 vezes gama 1, então 2 vezes isso, o 2 vai multiplicar sempre o numerador, né? Então 4 terços. E aqui vai dar justamente isso, menos 1 terço, tá? E disse, nessas diagonais, simplesmente muda o sinal, né? Se aqui é mais, aqui é menos. Se aqui fosse menos, aqui seria mais, né? Tá? Pronto. E agora sim, vamos substituir as velocidades. B1, quanto é? 6 metros por segundo. Quanto é B2? 3 metros por segundo.
Pronto, nós temos essa equação para, para poder resolver, encontrar o que nos está pedindo, né? Aqui, não sei se mencionei, porém o que estava pedindo era essas velocidades finais, é dizer, qual a velocidade desses blocos depois da colisão, tá? Esse que está pedindo, né? E essa equação nos permite responder isso. Pronto, eu posso apagar isso, tá? Não vou precisar mais, tá? E já tenho, né, o que queria. Então a gente aproveita e vamos fazer as operações matriciais para poder já encontrar o resultado. Muito bem. Eu ensinei, ou pelo menos comentei como se resolve, como se multiplica uma matriz. Este daqui é uma matriz 2 por 2, tá? 2 por 2. E este daqui é uma matriz coluna também, se pode chamar matriz coluna. Tá? Porque tem simplesmente coluna, né? Escrever melhor isso. Coluna. O matriz seria esse, tem duas linhas e uma coluna, 2 por 1, tá? Se escreve dessa forma, tá? Esse tem matriz 2 por 2 porque tem duas linhas, tá? Tem essa primeira linha, tem a segunda linha e tem a primeira coluna e a segunda coluna. Esse tem duas linhas e duas colunas. Esta tem simplesmente duas linhas, por isso 2, e uma coluna, por isso 1. Você lembra que mencionei que se multiplica matrizes da seguinte forma, porque aqui existe uma multiplicação, se multiplica toda essa linha com essa coluna, tá? É dizer, linha por coluna. Então vamos já reescrever o resultado. Então, e vamos multiplicar como se fosse normal vetores. Não sei se você lembra vetores, olha. Imagina que esse aqui fosse vetor e esse é vetor. Então seria primeira componente com essa aqui e a segunda componente com essa daqui. E depois somamos simplesmente o resultado, né? Como se fosse um produto escalar. Seria então 1/3 multiplicado por 6. Então escrevo aqui 1/3 multiplicado por 6 metros por segundo. Mais agora 2/3 multiplicado por 3 metros por segundo. Pronto, é isso. É simples. Este de aqui multiplico com isso, tá? Este de aqui multiplico com isso de aqui, tá? Estou fazendo isso. E depois multiplico este com esse. E nós somamos, tá? Está aqui a soma já, né? E para encontrar, aqui vai ficar a primeira linha. E para encontrar a segunda coluna, fazemos a mesma coisa. Este daqui, tá certo? Vamos multiplicar com essa daqui, tá? Então, azul com azul, né? Então, vai ficar quanto? 4/3 multiplicado por 6 metros por segundo. Mais, agora esse amarelo, vamos circular com amarelo, com esse amarelo. Seria, então, menos 1/3, porque aí tem menos um, né? Colocamos entre parênteses ainda, menos 1/3 multiplicado por 3 metros por segundo. E aí fechamos, tá? Esse parênteses. Pronto, eu vou apagar isso daqui, que a gente não precisa mais. E só escrever o seguinte. Então, escrevemos B1 linha, B2 linha, igual, abro parênteses. E aqui eu vou simplificar, olha. Aqui seria, tiro terças, fica 1, terça fica 2. Então, 1 vezes 2 vai ficar 2 metros por segundo simplesmente. 2 metros por segundo, tá? Escrevemos melhor, metro por segundo. Mas, no outro lado, simplificamos também. Esse 3 com esse 3 vai ficar, e também fica 2. 2 metros por segundo. Tá certo? E aqui 2 metros por segundo, mais 2 metros por segundo, que está tudo correto, porque está na mesma unidade. Eu posso somar, aí vai dar 4, né?
4 metros por segundo. Pronto. 4, já fecho. Agora embaixo, faço as mesmas simplificações. Aqui tiro 3, terceira parte, né? 1, terceira parte, 2. E aqui vai ficar 8, né? Porque seria 4 vezes 2, 8 metros por segundo. Tá? 8 metros por segundo. Mas, agora essa parte. Aqui também tem 3 para poder simplificar. 3 e 3. E aqui fica 1, fica 1. E aí vai ficar denominador 1, que não vai alterar nada. E aqui esse também não vai alterar nada. Então vai ficar simplesmente menos 1. Menos 1 mais menos. Então aqui vai menos. Menos que 1 metro por segundo. E 8 metros por segundo. Menos 1 metro por segundo também eu posso operar facilmente. E vai dar quanto? Vai dar 7, né? 7 metros por segundo. Pronto. E o que a gente faz com isso? A partir de aqui é fácil reconhecer, né? Olha, tenho essa matriz coluna novamente. Igual a essa matriz coluna. E são iguais. A única possibilidade é que esse daqui tem que ser exatamente isso. E este daqui tem que ser exatamente isso. Ok? Então, o problema está resolvido. Tá? B1, linha, se a velocidade final do bloco 1, desse bloco, que chama 1, né? E esse daqui seria 2, do bloco 1, seria 4 metros por segundo. E do bloco 2 é 7 metros por segundo. Tá? Significa que o bloco 2 ganhou velocidade, porque foi empurrado pelo bloco 1, né? Ganhou velocidade, aumentou sua energia cinética, tá certo? Porque aumentou sua velocidade, agora é 7, tá? Porém, a velocidade do bloco 1 diminui, né? Tá certo? 6 diminui porque parte da sua energia cinética foi transferida para esse bloco, então ele né, tem que diminuir sua energia cinética. E para diminuir energia cinética tem que diminuir velocidade, né? Tá certo? Vocês podem verificar, isso seria importante, interessante, tá? Uma forma de prática, que a energia cinética final, vocês podem calcular a energia cinética final, tá certo? Que tem que ser calculado dessa forma, né? Final seria usando esta fórmula, já que você já conhece as velocidades finais, né? Tá certo? Essa energia cinética deve dar algum número, tá certo? Algum número. E essa energia cinética final deve ser igual à energia cinética inicial. Inicial como calcula? Simplesmente trocando as velocidades finais por velocidades iniciais, o que era antes da colisão, né? Tá certo? Não? Sem linha, né? Ao quadrado, simplesmente. Então, esse é antes da colisão e esse é depois da colisão. Você pode fazer isso porque você tem todas essas informações. É uma forma de praticar, né? De você. E você deve verificar que se conserva, tá? Se não se conserva aqui, significa que nosso resultado está errado, tá? Aí você me pode falar na próxima aula, né? O professor não coincide, não bate o resultado, não se conserva a energia cinética. Então significa que em alguma parte nós erramos, tá? Então é isso, pessoal. Em uma colisão elástica se conserva duas coisas. Se conserva o momento, o P, do sistema e se conserva a energia cinética, tá? Em uma colisão inelástica, tá certo que seria outro exemplo, que outro exercício que eu deixei, em uma colisão inelástica, não se conserva o K, a energia cinética. Somente se conserva o primeiro, tá certo, tá? Porém, existe uma relação importante que nos permite resolver o problema, que é a velocidade final, porque quando acontece uma colisão inelástica, os objetos se grudam. Tá certo? Os objetos se grudam. Significa que a velocidade final de objeto 1 e de um objeto 2 são iguais. Porque se grudam, eles andam juntos já, né?
não tem mais diferença de velocidade. Então, em uma colisão inelástica, temos essa equação, tá certo? É dizer, não temos isso, não se conserva mais isso, tá? O K, se conserva o P, então, temos uma primeira equação e a segunda equação seria essa daqui, esta equação, tá certo? Então, que substituiria a essa. Então, de qualquer forma, o problema se resolve, então, dessa forma, usando essas duas equações. Ok, pessoal, vamos continuar. Nesse exercício 5.4, está acontecendo o seguinte, né? Diz que tem uma caixa, né? Ou uma urna de votação, e que está deslizando para a direita, né? Sobre um piso sem atrito. Essa urna tem 6 quilogramas de massa e uma velocidade de 4 metros por segundo, tá? Não sei o que acontece, mas acaba que essa urna explode e se divide em dois pedaços, né? E cada um, ou a primeira parte, lá vamos dizer da esquerda, vamos supor que seja da esquerda, fica com uma massa de 2 quilogramas, tá certo? E com uma velocidade de 8 metros por segundo, tá? E agora cabe a gente determinar quanto seria a massa do segundo, né, pedaço, tá? E quanto seria a velocidade do segundo pedaço. Ok, essa situação também se encaixa seria como se fosse uma colisão inelástica. Ou seria o inverso, né, de uma colisão inelástica. Por quê? Porque uma colisão inelástica é que inicialmente estão separados, depois se gruda, né? Esse seria o caso inverso, estaria voltando no tempo, né? Ok? Mas se aplica a mesma coisa, mesmas equações, tá? O P tem que se conservar e as velocidades finais, que seria em uma colisão inelástica, né? Tem que ser iguais. Porém, nesse caso, o que deve acontecer é que a velocidade iniciais tem que ser igual. É dizer que já a gente poderia colocar uma marca, né, aqui, em onde você vai dividir, por exemplo, aqui, e reconhecer essas partes e dizer que essa parte, por exemplo, está se movendo com a velocidade de 4 metros por segundo, e esse segundo pedaço, vamos chamar pedaço 1, né, que esse é o pedaço 2, estão se movendo a ambos pedaços com 4 metros por segundo, tá? Porque esses pedaços, inicialmente, claro, estavam juntos, tá? Então, o que a gente precisa aplicar, então, conservação do momento. Aqui, o momento, vamos dizer, né, o P do sistema, vamos resolver aqui, P do sistema, seria igual a massa, né, de toda a urna, que representamos como M, tá certo? Multiplicado pela velocidade, nada mais. Esse seria o P do sistema, até chamamos de inicial, né? Inicial. E o P do sistema final, sistema também, vamos colocar aqui sistema final. Final, então tem que ser o seguinte, a soma do final é esse, né? São corpos separados, então seria M1, a massa do pedaço 1, multiplicado pela velocidade, né, desse pedaço, mais a massa 2 multiplicado, tá certo? Pela velocidade do pedaço 2, ok? E esses têm que ser iguais, tá certo? É dizer que esse número que dá deve ser igual a isso, tá? Então a gente já poderia igualar, igual a M vezes P, tá certo? E nessa situação nos está dando M1, tá aqui, e B1 está também, está faltando justamente M2 e B2. M2, tá certo? Como seria?
Na verdade, vamos relacionar M, que aqui temos M, com M1. M seria, na verdade, né, porque M seria a massa dos dois pedaços, né? De dois pedaços que antes estavam grudados aqui, né? Imaginando que não se perdeu nada, nenhuma massa aqui, é decir, que essa urna explodiu, mas de modo que perfeitamente se divida somente em dois. Não tem mais outros pedaços, né, pequenos que saíram voando, nada. Simplesmente se dividiu em dois, tá? Vamos supor isso. Então, é fácil supor que essa massa, tá certo, da urna completa tem que ser igual à massa das partes, dos pedaços, a soma das massas das partes, né? Ok? Então, nós temos essa relação, né? Então, significa que M1 mais M2 deveria somar 6. Portanto, aqui é fácil reconhecer que deve ser 4 kg, né? Ok? Então, M2 é 4 kg aqui. A gente já sabe. E M1 a gente sabe. Então, bastaria, a partir dessa fórmula, isolar o B, que nós precisamos, o B2. Então, nós temos no lado direito M vezes B, e este valor passa ao outro lado restando, né? M1, B1. E depois esse M2 passa dividindo. Tá certo? Tá? Passa a restar e esse M2 passa dividindo, então já tenho B2. Pronto, então vamos calcular. Então significa que M, quanto era? 6 quilogramas. Eu acho até melhor colocar de outra forma essa fórmula aqui, tá? Outra forma. Ele seria, esse M2 vai dividir a M, então vai ficar M2B. E também vai dividir a M1, então seria M1, M2, B1. Tá? Por quê? Porque fica mais fácil para na hora de simplificar. Tá? Então M, quanto vale? 6 quilogramas. M2, quanto vale? 4 quilogramas, a gente acabou de calcular. Vezes B, quanto é B? 4 metros por segundo. Menos M1, quanto vale? M1 vale, tá aqui, 2 quilogramas. Sobre 4 quilogramas, né? Quanto é B1? B1 é 8, né? 8 metros por segundo. Muito bem, então B2 vai ficar quanto? Vamos lá, simplificar. Justamente você vai simplificar as unidades da massa. Quilograma, 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 quilograma. Aqui simplifica 4, então vai ficar simplesmente 6 metros por segundo. Menos, aqui vai ficar menos 10, não, seria, primeiro simplifica com esse 4. 1, e esse daqui seria a quarta parte, então 2. 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 metros por segundo. Então, o resultado ficaria 2 metros por segundo. Então, a velocidade do pedaço 2 é 2 metros por segundo, né? A gente colocaria 2 metros por segundo. Ok. Mas eu vou analisar agora se esse resultado é coerente ou não. Olha, eu tenho o pedaço 1, que supostamente está à esquerda, esse fica para trás, que é 8 metros por segundo. E outro que está à direita, que supostamente está indo à frente, é 2 metros por segundo, tá? É dizer que ambos objetos estão se movendo à direita. Mas como que o objeto que está à frente tem uma velocidade menor? Não pode, não é coerente isso. Então a escolha que eu fiz aqui, supor que esse objeto que estava atrás tenha a massa 2, né, e velocidade 8, estaria correto, incorreto, senão simplesmente seria o contrário. Então, em vez disso, vamos fazer a troca. Este daqui deve ser, então, 2 quilogramas. E este daqui deveria ter 8 metros, velocidade de 8 metros por segundo. Assim que faz sentido, né? Porque ele seria mais veloz aí, com uma velocidade maior para a direita. E este seria justamente o B1, seria aquele que tem a velocidade 2 metros por segundo. Tá? 2 metros por segundo.
eu acho que se eu fizer dessa forma, eu vou ter que trocar tudo essa operação. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui. Melhor fazer o seguinte. Eu vou chamar, então, a esse objeto, né? O 1, aqui está à direita. E aí que está à esquerda, eu vou chamar de pedaço 2. Tá? Então, a gente faz melhor essa troca. Esse seria 1 e esse seria 2. Muito bem. Aí não preciso trocar nenhum cálculo que eu fiz já. Não preciso trocar nada. Então, M1 novamente continua sendo, que era 2 kg, né? Justamente, M1, 2 kg. E a velocidade de 1 seria, era 8 metros por segundo, né? 8. Isso. Ok, muito bem, obrigado. E a velocidade do 2, ou perdão, massa do 2, encontramos que era se aqui 2, 4, né? 4 quilogramas. E a velocidade do segundo seria o que acabamos de encontrar, 2 metros por segundo. Agora sim, tudo certo, funciona bem. Faz tudo sentido, tá? A única condição é que o pedaço 2 está primeiro, ou está à esquerda, e o pedaço 1 está à direita. E quando se dividem, justamente acontece isso. O pedaço 2 é freado um pouco, tá? Por isso que fica com velocidade 2 metros por segundo. E o pedaço 1, ele ganha velocidade, 8 metros por segundo. Então, ele vai avançando com mais velocidade, se adianta, né? Ok? E eles com o tempo vão se separando. Ok? Então, isso seria, né? A forma de resolver esse exercício. Então, pessoal, estamos tentando mostrar aqui o seguinte, né? Respondendo uma pergunta, né, de vocês. Que o que se conserva é o P, né? O momento. E não se conserva a velocidade. Dizia aqui a velocidade, por exemplo, do sistema, né, inicial era 4 metros por segundo. E aqui a velocidade, isso aqui, né, a soma de velocidade das partes, já fica 10, e não se conserva, né? Não, então não existe uma lei que garantize que a velocidade se vai conservar, isso não existe. Mas o que existe é que o P do sistema inicial, é dizer que a multiplicação da massa pela velocidade, que seria aqui nesse caso seria 6 vezes 4, seria 24, né? 24 quilogramas metro por segundo. Esse valor sim se vai conservar, vamos ver. Vamos justamente provar aqui, olha. Então aqui o P do sistema, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos multiplicar. Esse seria já, este era inicial, vamos colocar só como I inicial, e aqui vamos colocar F de final. Então aqui vamos multiplicar, olha. 4 vezes 2, 8 quilogramas metro por segundo. Mais, de cada um, né, de parte, né, 2 por 8, 16 quilogramas metro por segundo. Ok, então quando você vai somar justamente, vai dar 24 metros por segundo, que era o que era antes. É dizer, isso se conserva, o P, né, do sistema, assim como estou escrevendo, tá? Mas o B sozinho não tem como se conservar. Estaria errado, tá? Muito bem, pessoal. Vamos começar quase a final o assunto final da nossa disciplina. Não dá mais tempo. Tá? Centro de massa, né? E centro de massa e quem sabe a gente ainda fala um pouco sobre o movimento de rotação, tá? Então, centro de massa é muito importante, tá? Eu vou dar um exemplo. Por que é importante, tá? Até o momento, até agora, nós estudamos movimento de objetos pequenos, tá certo? Que a gente chamava de objetos pontuais, tá? Tá? Representava, né? Sempre por um ponto, né? A gente chamava até partícula, né? Dizia partícula, tá? E vocês podem até se perguntar a que se chama partícula, né?
Partícula se denomina qualquer objeto que seja muito pequeno, que tenha seu rádio, né, ou suas dimensões espaciais, seja muito pequena. Claro, tem uma massa considerável, né, pode ter uma massa grande, mas que ele seja um objeto bem pequeno, tá? Mas quando nos tratamos já com objetos reais, por exemplo, uma bola de futebol, né? Ou a gente trabalha, por exemplo, né, com, vamos dizer, com um bastão de beisebol, né? Por exemplo, acho que tem essa forma, né? Por exemplo, né, o bastão de beisebol. Esse objeto já não posso tratar simplesmente como um ponto, como uma partícula. Esse já tem dimensões e as dimensões, né, consideráveis, né? Essas dimensões podem interferir no movimento, tá certo? Então eu preciso incluir, as dimensões dele no movimento, tá? Então, nessa parte, a gente vai tentar começar, né, de estudar objetos ou movimento de objetos reais desse tipo. Já não seria simplesmente objetos pequenos, né? Seria o estudo de movimento de objetos grandes, tá? Então seria um estudo mais realístico, né? Eu acredito que a gente já está, de certa forma, preparado para isso, né? Na primeira parte, a gente só pretendia entender os conceitos da física, né? E não aplicou muito ainda a estudar objetos reais, né? Mas agora sim, de alguma forma, a gente já pode começar a estudar objetos reais. E aí, justamente para estudar objetos reais, o conceito de centro de massa é muito importante. Tá, então, como eu falei para vocês, eu vou falar de um exemplo. Imagina que você tem um pedaço de madeira, né? Tá? Um pedaço de madeira aqui. E você marca um dos extremos, né? Como eu marquei aqui, tá certo? De cor rosa, né? Tá aqui, esses são os pedaços. E você lança esse pedaço de madeira, né? De modo que você imprima alguma rotação a esse pedaço de madeira. Lança no ar, né? Imagina, você está na superfície da terra, né? Aqui, esse é o solo, né? Tá certo? O chão, tá certo? Então, você lança e você vai ver que justamente esse objeto faz esse movimento, né? Que não é nada fácil de entender, né? Tá certo? Você vai vendo que ele gira, né? E tem um movimento um pouco complexo. E você pode prestar atenção, uma atenção especial ainda nesse extremo que marquei, olha. E a gente pode dizer, olha, eu quero seguir a trajetória dessa parte que eu marquei. Você pode dizer, olha, então a trajetória pode ter sido isso, né? Essa trajetória que ele seguiu. Depois ele foi para aqui, essa parte. Depois ele foi por aqui, depois foi por aqui. E foi assim. Então, essa trajetória dessa parte marcada pode ser bem complexa. Tá certo? Difícil de determinar e estudar. Porém, existe um ponto de esse objeto, tá certo? Tá? Um ponto relacionado a esse objeto que realiza um movimento bastante suave, ou descreve uma trajetória bastante suave e descreve uma trajetória que a gente já conhece, tá certo? Justamente, vamos marcar esse ponto, este ponto que está aqui, esse ponto que está aqui, que fica mais ou menos no centro desse objeto, tá certo? Né? Dependendo como está a distribuição da massa desse objeto, fica mais ou menos, né, no centro. Esse ponto descreve uma parábola perfeita. Aquele que a gente deveria, né, ou a gente tinha estudado, que falamos, né, que qualquer objeto lançado, né, um objeto pequeno lançado no ar, né, não falamos uma bola, descreve uma parábola, né, porque ela é governada pela força-gravidade e a força-gravidade nos diz que todo objeto deve se mover seguindo uma parábola, né? Tá certo, né? Se é lançado com uma velocidade, né, um
tipo vertical, se tendendo um pouco para os lados, sempre a trajetória será uma parábola. Tá certo? E esse ponto segue justamente isso. Tá? É dizer que o único ponto desse objeto grande, desse pedaço de madeira, o único ponto que realiza um movimento suave e bonito, né, como a gente já tinha observado antes, é esse ponto aqui, que justamente se denomina centro de massa. Tá certo? Centro de massa, que vamos representar como CM. Tá? Então, essa é a importância do centro de massa. Tá? Por quê? Porque então esse centro de massa, o movimento do centro de massa, vai depender unicamente da força da gravidade, porque a força da gravidade que diz que tem que se mover assim, esse objeto. Tá? E não vai depender muito da forma desse objeto. Não vai depender se ele é um pouco mais alongado, tá? Se ele é um pouco retangular, não depende. O centro de massa vai se mover seguindo uma parábola e vai depender somente da força da gravidade, tá? Então, nós podemos dizer o seguinte, né? Um resultado interessante, né? O movimento do centro de massa é governado somente pela força externa. Que nesse caso, né, que está nesse exemplo, a força externa é a força da gravidade. Força da gravidade, nesse caso, né? Mas em outra situação pode ser outra força externa, né? Talvez se trata, por exemplo, de um objeto carregado, né? Poderia ser a força elétrica, né? A força externa. Mas nesse caso, eu acredito que o exemplo mais trivial que a gente observa é sempre nos topamos com a força da gravidade, né? Ok? Ou também poderia ser o vento, né? Também poderia ser uma força externa, né? Que poderia influenciar no movimento do centro de massa. Ok, pessoal? Então, muito bem. Então, significa que nós podemos estudar o movimento do centro de massa com as ferramentas que a gente já aprendemos durante, né, esta disciplina. Tá? Não precisamos fazer mais nada. Tá? Estudar centro de massa é simples. Tá? Bastaria saber que ponto, ou seja, onde se encontra esse centro de massa, que já vamos ver daqui a pouco, né? Muito bem. Mas você pode se perguntar, mas eu não quero estudar somente o movimento do centro de massa, eu quero estudar o movimento de objeto, assim, em si, como é a ubicação né, o centro de massa dele, mas também a orientação dele. Então para isso você pode fazer o seguinte. Então pode separar o movimento do objeto. Então vamos fazer o seguinte, né? O movimento do objeto você pode estudar de forma separada. Tá certo? Você pode estudar da seguinte forma, estudando primeiro aqui o movimento translacional do centro de massa, como já nos falamos, que é governado somente pela força externa, isso a gente já pode fazer, tá? Quer dizer, podemos estudar o movimento do objeto, estudando o movimento translacional do centro de massa, e mais estudando o quê? O movimento rotacional do objeto em relação ao centro de massa. Em relação ao centro de massa. Ok, pessoal? Porque justamente, olha, você está vendo que esse objeto está girando em torno de seu centro de massa, né? Está girando. Nesse caso, está girando, por exemplo, no sentido horário, por exemplo. Então,
você poderia estudar o movimento desse objeto por completo somente entendendo o movimento do centro de massa e mais o movimento rotacional, como está rotando em relação ao seu centro de massa. Tá certo? E você poderia dizer que o centro de massa, uma vez que você estuda o movimento rotacional do centro de massa, para estudar o movimento rotacional do objeto em relação ao centro de massa, você pode fixar o centro de massa, dizer que o centro de massa não se move. Aqui podemos ir fixando o centro de massa. Né? Você sabe que não se está, o centro de massa não está fixo, né? Está se movendo, mas para estudar o movimento rotacional, simplesmente você pode fixar o centro de massa e simplesmente pensar que o objeto está girando. Diz, o centro de massa está aí e o objeto, tá certo? Que nós temos aí, esse objeto simplesmente está girando. Tá certo? Tá girando, nesse caso, no sentido anti-horário, né? Tá girando. E estudar movimento rotacional também, de certa forma, é fácil. Ainda a gente não fez, mas a gente poderia comentar um pouco sobre isso, né? Vamos tentar ver se dá o tempo. Ok, pessoal? Então, essa seria a importância, porque que nós precisamos estudar o centro de massa, tá? Em alguns livros, em vez de centro de massa, também se denomina centro de gravidade. É a mesma coisa, tá? Representa o mesmo ponto. Eu vou agora dizer o que seria centro de massa, como se define o centro de massa, tá? O centro de massa, o que seria, né, então, esse centro de massa, né? Qual a definição? O centro de massa é a posição média de toda a massa que constitui o objeto. Que constitui o objeto. Ok? Então, seria isso a definição do centro de massa. Então, vamos imaginar, nós temos uma bola, por exemplo, né? Uma bola, né? Aqui não está legal. Uma bola, você sabe que tem a forma esférica, né? Uma bola. Então, o centro de massa diz a posição média de toda a massa que constitui. Então, para um objeto esférico, né, como uma bola, o centro de massa estará no centro desse objeto. Claro, se a distribuição da massa desse objeto for uniforme, né? Se for, por exemplo, como nos falamos anteriormente, por exemplo, o bastão do beisebol, né? Por exemplo, assim, né? O centro de massa deveria estar mais ou menos um pouco tendendo a esse extremo. Por quê? Porque esse extremo tem mais massa que essa parte que está aqui, que esse extremo. Então, o centro de massa deveria estar mais ou menos por aí. Ok. E se for, por exemplo, o ferradura de cavalo, por exemplo, né? Assim. Mais ou menos assim, né? Tem um objeto assim. Onde deve estar o centro de massa? O centro de massa desse objeto estará mais ou menos aqui. Depois a gente vai calcular, né? De diferentes objetos parecidos a esse, né? E nesse caso significa que o centro de massa não precisa necessariamente estar dentro do objeto, pode estar fora, tá certo? Nesses dois exemplos estavam dentro, tá? Do objeto, né? Mas aqui ficou fora, tá? Então, quando você lançar uma ferradura, né? É dizer que esse ponto é que vai realizar, esse ponto imaginário, né? Vai realizar esse movimento parabólico, tá?
o restante das partes vão se mover, vão realizar movimentos bastante complicados, tá? Então, mesma coisa com isso, né? Com o bastão de beisebol, mesma coisa. Somente esse ponto realiza um movimento suave, tá? E no caso desse objeto, uma bola, né? Essa bola pode estar oca ou pode estar, né? Pode ser maciça, né? Pode ser algum objeto, né? Por exemplo, né? A bala de um canhão, por exemplo, né? Um objeto maciço e o centro de massa vai continuar sendo no centro, tá? Dessa esfera, no caso esférico, né? Se for o disco, por exemplo, um disco, o centro de massa também será também no centro desse disco, né? Tá? Claro, se a distribuição da massa for uniforme, significa que a massa está em qualquer lugar, está na mesma proporção, na mesma densidade de massa sobre todo esse objeto, tá? Se, por exemplo, imagina que a gente gruda, né, algum chiclete, vamos dizer, né, aqui, um pouco mais aqui, um pouco mais aqui e aqui. Então, o chiclete vai acrescentar, né, a massa, né, desse entorno, dessa região. Então, significa que o centro de massa vai se deslocar um pouquinho para esse lado. Por quê? Porque essa parte tem tendência de ter massa. Tá? Significa que que as regiões que têm maior massa tentam puxar para o seu lado mais o centro de massa, tá, pessoal? Tá? Muito bem, então, pessoal. Então, vamos parar nesse ponto, né? Amanhã continuamos, né? Vamos já amanhã, então, determinar com exatitude, né? Onde fica o centro de massa de cada objeto, né? Em particular que vamos estudar já, né? Numericamente, né? Já não vamos a chutar, né? Como a gente fez aqui, né? Aqui chutei para simplesmente ver, para poder entender qualitativamente o que significa o centro de massa, né? E você já tem uma ideia disso. Muito bem, pessoal. Então, vamos parar e a gente volta amanhã.